Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro A História dos Hinos que Marcaram Gerações. Meu nome é Felipe Pires e você está no canal Luz do Mundo, cumprindo o vídeo de Cristo. Hoje vamos desenterrar as raízes de um hino que é um verdadeiro brado de compromisso e perseverança, um cântico forjado nas lutas pioneiras da fé pentecostal no Brasil. A Mão ao Arado, o hino de número 394 da harpa cristã. Seus versos são diretos, quase austeros, mas carregam um peso histórico e espiritual imenso. Quem sua mão ao arado já pôs, não pode mais olhar para trás. Quem escreveu essas palavras tão desafiadoras e em que circunstância elas nasceram? Prepare-se para conhecer uma história de fé, luta e força de uma mulher extraordinária em um momento crucial. Para entender a mão ao arado, precisamos voltar aos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, no início do século XX. Os missionários suecos, Gunnar Wingre e sua esposa Frida Wingre, juntamente com Daniel Berg, enfrentaram um cenário desafiador em Belém do Pará. A mensagem pentecostal era nova e ela encontrava uma certa resistência, oposição religiosa e, por vezes, até mesmo perseguição aberta. As dificuldades eram imensas, barreiras culturais, falta de recursos, doenças e a pressão constante daqueles que não compreendiam ou aceitavam sua fé e acreditavam no seu trabalho. Nós vemos que relatos históricos contam que em meio a esse turbilhão de desafios, houve um momento de profundo desânimo para o missionário Gunnar Wingre. Sentindo o peso da perseguição, talvez vendo poucos frutos aparentes, ou simplesmente exausto pela luta constante, ele chegou a um ponto de ruptura, desanimado. Ele teria chegado em casa e dito à sua esposa Frida que arrumasse as malas, pois considerava seriamente desistir da missão do Brasil e retornar à Suécia. Era um momento crítico, onde o futuro de uma obra que estava apenas começando parecia ameaçado pelo cansaço e pela desesperança. Mas Frida Wingre, uma mulher de fé robusta, escritora, professora e figura essencial naqueles primeiros anos, não se deixou abater pelo desânimo do marido. Enquanto Gunnar pensava em desistir, Frida buscou forças em Deus. Disse que ela entrou em seu quarto, orou fervorosamente e, nesse momento de comunhão com Deus, recebeu a inspiração divina para a letra e possivelmente também para a melodia do hino 394 da harpa cristã. A inspiração veio diretamente das palavras de Jesus registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E a partir desse versículo, nós vemos que ela tomou como base esse momento que eles estavam passando. E o hino que nasceu daquele momento de crise é uma poderosa aplicação dessa advertência de Jesus. Quem sua mão ao arado já pôs, quem aceitou o chamado de Deus, quem se comprometeu com a obra do reino, seja na missão, seja na vida cristã diária, não pode mais olhar para trás. Olhar para trás significa hesitar, duvidar, sentir saudade da vida antiga, ceder ao medo ou só o conforto, desistir diante das dificuldades. Frida estava dizendo, através do hino para seu marido e para todos os crentes, o compromisso com Cristo é radical, exige foco total, perseverança, renúncia, não há espaço para meio termo ou para um coração dividido. A dureza da frase não é apto para o reino de Deus. Ela ressoa no hino não como uma condenação fria, mas como um chamado solene à seriedade da vocação cristã. O hino se tornou um hino de batalha espiritual, um lembrete constante de que o serviço de Deus exige dedicação completa e total. Especialmente quando o terreno é difícil e a oposição é forte. Era a voz de Deus, através de Frida, dizendo: sigam em frente, não desistam, mantenham as mãos firmes no arado. E é importante lembrar que Frida Wingre foi muito mais que a esposa do pioneiro. Ela foi cofundadora da igreja, escritora, redatora do primeiro jornal da denominação, compositora de outros hinos da harpa cristã também, professora da escola dominical e também uma defensora fervorosa dos princípios bíblicos. E a mão ao arado
é apenas uma das muitas contribuições dessa mulher notável, cujo ministério foi fundamental, embora por vezes esquecido pela história. Desde a composição desse hino, naqueles dias difíceis em Belém, a mão do arado se tornou um dos hinos mais emblemáticos da harpa cristã e também das Assembleias de Deus no Brasil. Ele representa a fibra, a resiliência e também a fé inabalável dos pioneiros, mas sua mensagem transcende aquele tempo. Até hoje, o hino desafia cada crente a avaliar o seu próprio compromisso com o reino de Deus e a renovar a decisão de seguir adiante, sem olhar para trás, enfrentando os desafios com fé e perseverança. Que história poderosa a mão no arado! Nasceu em um momento de crise, mas se tornou um eterno chamado à fidelidade. É um hino que nos confronta e também nos encoraja a manter o foco em Cristo e também em sua obra. Não importa quão difícil seja o caminho, que possamos ouvir a voz de Deus através dessas palavras e manter nossas mãos firmes no arado. Esse hino já te edificou ou te encorajou em algum momento? Qual o impacto dele na sua vida? Deixe aqui nos comentários abaixo. Queremos saber sua história e se você foi edificado por conhecer a origem de A Mão do Arado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais histórias marcantes como esta e ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia em mais um episódio desta série, A História dos Hinos que Marcaram Gerações. Que Deus te dê forças para nunca tirar a mão do arado. Até a próxima. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer.